Bom, agora a gente fala das mudanças na declaração do imposto de renda. O prazo este ano começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Uma das principais novidades é que quem optar por receber a restituição pelo Pix vai sair na frente. Mas também teve mudança com relação a ganho de capitais, como no caso da venda de ações. Para falar sobre isso, a gente convidou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio, Samir Neme, que fala ao vivo com a gente pela internet. Se você tem alguma dúvida, já manda para o nosso WhatsApp. O número é o 99313-9599. Boa tarde, Samir. Bem-vindo ao RJ. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Diego. A todos que nos assistem aí no vídeo de hoje. Samir, obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente, inclusive, conversou aqui já algumas semanas atrás, mas é bom a gente reforçar esse papo porque tem muita coisa que a gente não tinha conseguido falar, porque imposto de renda dá sempre para fazer podcast de 4, 5 horas. E, além disso, novidades apareceram nesse intervalo aí nos últimos dias, né? Então, eu queria começar falando justamente desse lance do Pix, né? Como é que é essa mudança para quem vai receber a restituição por Pix? Qual é a diferença em relação às outras pessoas? A Receita Federal ela tem tomado algumas iniciativas para poder garantir celeridade em pontos que a Receita Federal entende como de segurança. E nesse caso em específico, a Receita Federal, esse ano, ela quer privilegiar a declaração pré-preenchida, que é a declaração que já recebe uma série de informações de outras fontes de renda, de cruzamentos de dados, de informações diferentes. E no caso do Pix, especificamente, é porque a modalidade que se recebia a restituição até então era o indicativo de um banco, agência e conta. E, às vezes, o próprio contribuinte errava a informação. A partir do momento que você escolhe a modalidade do recebimento pelo Pix, que é única e exclusivamente pelo número do CPF, a gente consegue ter certeza absoluta que aquela pessoa vai receber o Pix com segurança. Então, essa é a aposta da Receita Federal esse ano. Quem optar pela declaração pré-preenchida e quem informar o Pix como o número do recebimento da restituição, vai receber a restituição com antecipação. Mas aí, Samir, é só quem tiver como chave Pix o CPF? Isso, exatamente. Que é a segurança da Receita Federal para que efetivamente o contribuinte receba a sua restituição, o seu dinheiro, é a garantia da chave Pix como CPF. Samir, outra mudança foi a isenção de uma parcela dos contribuintes que investem em bolsa de valores, né? Como funciona isso agora? Mudou o teto nesse caso? Isso, até a declaração de imposto de renda do ano passado, qualquer pessoa que aplicasse em bolsa de valores era obrigada a fazer a declaração do imposto de renda, nem que fosse R$1. E a partir da declaração desse ano, não. Para que fossem desobrigadas os contribuintes que têm uma movimentação menor, criou-se um novo parâmetro, e esse parâmetro é para quem teve venda de ações de até R$40 mil, ou se em alguma dessas vendas houve retenção de imposto de renda sobre aplicações financeiras. Então, com isso, a Receita Federal espera tirar da obrigatoriedade de entrega de declaração de imposto de renda um número bastante expressivo de contribuintes que tiveram uma movimentação muito pequena, de menos de R$1.000 em um ano inteiro. Mas aí, Samir, quem precisar declarar esses investimentos em ações, lá na prática, no software mesmo lá, tem um campo para isso, específico de ação, ou é investimento? Onde que entra isso lá? Isso, a partir do momento que você cumpre a obrigatoriedade para a entrega da declaração de imposto de renda, todas as informações precisam ser levadas ao sistema, ao programa. E especificamente no caso de renda variável, de aplicação em bolsa, você precisa lançar essa posição de ações, o saldo de ações que vocês têm na declaração de bens e direitos, e precisa preencher, em caso de ganho, você precisa preencher o quadro auxiliar de renda variável, onde lá você vai apurar se você teve lucro ou prejuízo na venda de ações, e se teve lucro lá, vai ser apurado o imposto de renda específico sobre essa movimentação. Samir, a gente está recebendo muitas perguntas de moradores do sul do estado. Tem uma aqui da Yara de Valença, ela pergunta sobre empréstimos. Quem tem empréstimo precisa declarar, e eu aproveito para estender essa pergunta. Movimentação via Pix, pagamento, recebimento, a pessoa corre risco de ter que pagar imposto sobre isso?
Com relação à movimentação via Pix, existe um convênio do Banco Central com a Receita Federal em que a informação dessas movimentações de Pix chega ao conhecimento da Receita. Então, você não precisa declarar na declaração de imposto de renda o total de transações que você fez. Mas o valor do rendimento que você declara para a Receita precisa ser maior do que o valor das movimentações que você fez. Senão você acaba criando um passivo, um movimento financeiro que você não consegue justificar. No caso do empréstimo, a pergunta da Yara é: a partir do momento que você declara imposto de renda, você é obrigado a declarar, você tem que declarar o empréstimo contraído também. Existe um campo específico de dívidas e ônus reais, e nesse campo de dívida você precisa declarar o empréstimo que você tomou, até porque o empréstimo é uma origem de renda. Então, ele pode justificar, por exemplo, a aquisição de algum bem, de algum patrimônio. Samir, a Sabrina, de Paraíba do Sul, pergunta se quem mora de aluguel em um condomínio vai poder abater a taxa de condomínio que é paga todo mês? Então, quem paga aluguel, ele não tem o benefício de tornar isso um gasto dedutível na declaração de imposto de renda. Não é a mesma lógica para quem recebe rendimentos de aluguel. Quem recebe aluguel precisa declarar esse rendimento de aluguel como rendimento tributável, mas quem paga aluguel, infelizmente, não pode usar nem o aluguel, nem as despesas referentes ao imóvel como dedução na declaração de imposto de renda, não. Agora tem uma dúvida aqui da Maria da Glória. Ela falou que o marido dela já é aposentado e a partir desse ano ele completa 65 anos e a partir do ano que vem ele estaria isento do imposto de renda. Como ela faz esse ano ainda? Na verdade, existe um entendimento divergente muito grande nesse sentido. O que a Receita Federal fala é o seguinte: a partir do momento que você completa 65 anos de idade, você ganha uma parcela de isenção dos rendimentos que você tem. Então, uma pessoa que não tem ainda a idade de 65 anos ou mais, começa a pagar imposto a partir de R$ 1.903,98. No caso de aposentados, não. Você tem o direito de duplicar essa base de isenção. Então, para o aposentado declarar imposto de renda, ele precisa ter de rendimentos mais do que 2 vezes R$ 1.903. Mas não quer dizer que o aposentado ele está isento de declarar. Se ele tiver uma renda alta, ele é obrigado a declarar sim. Muito bem, conversamos com Samir Neme, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Samir, muito obrigado mais uma vez. Acredito que a gente ainda vai se ver outras vezes aqui até o dia 31 de maio. Né? Muito obrigado, até a próxima. Contem sempre com a gente aí. Um grande abraço. Obrigada. Valeu.